Olha só, Bruno, tudo bem com você? Muito boa tarde aos companheiros de estúdio também. O São Paulo tenta focar ao máximo a sua estreia na Libertadores dia 4, mas ó, se o São Paulo foge das polêmicas, as polêmicas correm atrás do São Paulo. Vou começar com essa. A Colômbia jogou contra a Espanha, venceu por 1-0, o Rames entrou no intervalo, ajudou a Colômbia a vencer a equipe da Espanha pela primeira vez na história. Ele começou a jogada do gol, criou ótimas oportunidades durante os 45 minutos que esteve em campo. E mais, Bruno, e mais. O técnico Nestor Lourenço, na sua entrevista pós-jogo, reclamou do São Paulo. Disse que tem acompanhado o São Paulo, que o Rames joga muito pouco, citou até o jogo contra o Novo Horizontino, disse que o Rames entrou só nos minutos finais, que ajudou o São Paulo a melhorar, que as melhores chances do São Paulo foram criadas com o Rames em campo e que ele não consegue entender por que o Rames Rodrigues não joga pelo São Paulo as partidas do campeonato estadual e não joga as partidas que o São Paulo tem sido comandado pelo Carpini. Então essa foi a primeira polêmica do final de semana. Mas Bruno não pensa que acabou não, tem uma nova e bem complicada e envolve o Robert Arboleda. A seleção equatoriana fez um amistoso ontem em Nova York e perdeu para a seleção italiana por 2-0. Até aí tudo bem, o Arboleda não jogou. Por que não jogou? Porque na véspera da partida, ele, o Gonzalo Plata e o menino de 16 anos, Kendry Paes, foram numa balada, passaram a madrugada anterior ao jogo numa balada, uma balada proibida para menores de 18 anos. Detalhe, o Kendry tem 16 anos. Além do Arboleda ter sido flagrado na balada junto com os dois companheiros, agora tem o problema, que é o problema judicial. Nos Estados Unidos é um delito levar um garoto de 16 anos a uma balada para proibida para menores de 18. Então a seleção equatoriana vai deixar os Estados Unidos agora. A imprensa equatoriana está falando muito mal da atitude do Gonzalo e do Arboleda, está pedindo que eles não sejam convocados para a Copa América e caso a justiça norte-americana tenha algum tipo de ação contra o Arboleda, ele pode ficar impedido inclusive de disputar a Copa América pela seleção do seu país, que acontece nos Estados Unidos. O que para o São Paulo não seria um mau negócio. Ele passaria a jogar o Campeonato Brasileiro e não perderia rodadas. Mas a chapa ficou quente para o Arboleda depois de ter sido flagrado na balada e principalmente com o menor de idade. Não tá fácil não para o São Paulo, mesmo à distância, viu, Bruno? Se ele sair de lá, né, Edu? Tem essa questão ainda, né? Vamos ver se vão deixar o Arboleda sair. Então, ela vai para a corte desse jeito. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso também. Obrigado, viu, Edu? Mais essa ainda, hein? Mais esse caso também agora envolvendo polícia aqui no Sport Center. Bom, Rames Rodrigues, o que o Edu destacava pra gente, ó, o Rames em 4 jogos pelo São Paulo e nos últimos 4 jogos pela Colômbia. Como titular, nenhum no São Paulo, 3 na Colômbia. Minutagem a gente também tá vendo aí. Presença em jogadas de gol, então 2 pelo São Paulo, 3 na Colômbia. Foram 2 construções e 1 assistência, e no São Paulo 1 assistência e 1 gol. Então a questão aí de como o São Paulo vai aproveitá-lo também nos próximos jogos é o que a gente vai acompanhar. A Espanha não jogou com a força máxima, é verdade, mas a Colômbia, a partir da entrada do Rames, jogou exatamente da mesma forma que vinha jogando nas eliminatórias para comportar o Rames no time titular, que é jogar sem centroavante fixo, 2 caras pelos lados. Sempre Luiz Dias, do lado esquerdo. Não foi o Borré dessa vez do lado direito, o Borré ficou no banco, recém-contratado pelo Internacional. Mas o Rames, com essa formação, quando a Colômbia perde a bola, ele fica como último. Ele dá uma pressão no goleiro e no zagueiro, ele não precisa recompor. E assim a Colômbia potencializa o jogo do Rames. Parecidíssimo com o que o Dorival tentou fazer com ele depois do título da Copa do Brasil em algumas partidas. Em algumas partidas deu certo, em outras deu errado, como a do 5-0 para o Palmeiras. Mas o Dorival tentou, assistiu, mergulhou nos jogos da seleção colombiana para colocar o Rames. Do lado do Carpini, ele em nenhum momento colocou o Rames como titular. E a ideia dele para o Rames não é a ideia de falso 9, como joga a seleção da Colômbia. Até que estava lá no boleiragem que ele explicou lá? Era um triângulo no meio de campo, com o Rames fechando, sendo o 4º homem do meio de campo e uma dupla de atacantes à frente, que eu acho perfeitamente possível para jogar no São Paulo, ainda mais que o Caleri está recuperado. Quando o Dorival colocou o Rames nessa função, o Caleri estava fazendo a cirurgia no tornozelo dele.
Mas o fato principal é que o Ramos jogou mais do que vinha jogando, não mais em qualidade, mais tempo do que vinha jogando. Aliás, o técnico dá uma cornetadinha, né? Fala que ele estava a jogar um pouco mais e tal, né? Acho que essa foi a principal novidade, Vessone. O técnico da seleção colombiana, argentino, mostrou estar acompanhando o Ramos em todos os momentos no São Paulo, em todas as partidas, a ponto de falar que ele jogou apenas 11 minutos no último jogo contra o Novo Horizontino. E ainda deu. Assim foram os 11 melhores minutos do São Paulo no jogo, segundo a avaliação dele. E que esperava que ele ganhasse mais ritmo, mais minutos, para quando o jogo voltasse a seleção colombiana tivesse condição de, por exemplo, iniciar o jogo. Ele culpa o pouco jogo dele no São Paulo por ter colocado o Ramos Rodrigues no banco. Desta vez, segunda partida, a Colômbia vai jogar contra a Romênia. É outro tipo de adversário. E o Brasil vai jogar contra a Espanha, antigo adversário da Colômbia. Quando eu digo que o Carpini, entre aspas, perdeu sábado e domingo, é porque se o Ramos mostrou ter condição de jogar mais tempo pelo São Paulo que ele vem jogando, no domingo foi o Dorival na seleção brasileira a, digamos, resgatar um pouco do sistema que o São Paulo jogava até o ano passado. E que o Carpini poucas vezes utilizou, que é o triângulo no meio de campo. O bendito triângulo no meio de campo. Ramos à parte. Então, eu acho que o que a gente percebeu foi que... na verdade, até teve uma coisa curiosa, viu, Vessone? Que já estava se desenhando no estádio no São Paulo e no Novo Horizontino. Eu te disse aqui que o Day After tinha uma espécie de vilanização do Ramos, muito de comentário de ex-jogador, como o Cicinho, como o Neto. A torcida organizada, os líderes das torcidas organizadas em relação ao Ramos, o Ramos não quis bater pênalti, o Ramos não sei o que lá, o Ramos não sei o que lá. Porém, acho que esse fim de semana coloca uma certa divisão. Porque se o Carpini foi preservado desta forma, de alguma forma na semana passada, depois do que aconteceu sábado, depois do que aconteceu domingo, voltam as baterias em relação ao Carpini. Tanto em relação ao Ramos, como em relação à forma que o time jogava até o ano passado com o Dorival. E olha, para mim uma grande incógnita do que será daqui para frente, qual time o Carpini tem na cabeça para a estreia na Libertadores, se com o Ramos, se sem o Ramos. Talvez até não seja nesse primeiro jogo que essa pressão toda vai se colocar, porque o jogo é na Argentina, em Córdoba contra o Talleres. Agora, na primeira partida que o São Paulo fará em casa pela Libertadores, na volta do São Paulo à Libertadores em casa contra o Cobresal, aí eu acho que o Carpini vai ter que pensar bem no que ele vai fazer de início, senão talvez ele seja apupado antes mesmo de começar o jogo. Tem mais jeito. Pois o São Paulo nem tá jogando, vai jogar só não sei quando. Mas é isso, o Ramos joga, dá um passe, meu Deus, por que o Ramos não joga? Vai colocando, parece que uma gotinha de água, cada vez mais no copo do Carpini. E o Arnaldo citou a Romênia, me veio minha memória efetiva, né? Canhotinho, bom de bola do Jorge Reis, né? Como jogava a bola, né? Na Copa de 94 a sensação era a Colômbia e a Romênia do Reis colocou a Colômbia no bolso. E era um canhotinho mesmo. Que jogava mais em seleção que em clube. Organizador de jogo, Cara, assim. eu se fosse o Carpini, eu chamaria o Luciano, pegaria o programa de hoje, a fala do Arnaldo, a minha, a do Vets agora. Fala, assiste aqui comigo, ó. Eu não joguei e perdi. Eu preciso colocar o Ramos. Você vai pro banco. Porque todo mundo não vai caber. Então você tá entendendo o que eu tô passando, Luciano? Não é nem que eu queria, mas olha, o que eu tô passando é isso aí. Meu chefe já falou que tem que pôr. Muricy, não tem que pôr, né? Deu pistas. Se fosse eu... Oi? Se fosse eu... se fosse eu, colocaria. Entendeu? Quem, né, cara pálido? Eu, Muricy Ramalho. Então, o Carpini, meu querido, não tem jeito. Vocês não acham tem que pôr, tem que pôr, e tem que pôr na estreia da Libertadores. E se ganhar, o mérito não vai ser seu. E se perder é porque você demorou para colocar. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Entendeu? Então, mas nessa linha que você está dizendo, não é até simples ele colocar? Colocou.
deu certo, é ele que tá ganhando junto com o time. Se deu errado, o cara não consegue jogar, todo mundo tá nítido fisicamente, ele não tem a maior condição, os caras não vão falar assim, caramba, o Carpini tava certo mesmo, hein? Sabe o que eles vão falar? Esse treinador não tem tamanho para ajustar o Rames no time, esse treinador não consegue dar jeito, o problema é o treinador que não ajusta o jeito do cara jogar, os outros 10 tem que correr para ele jogar, o goleiro tem que ser líbero, o zagueiro tem que virar atacante, mas o Rames tem que jogar. Cara, eu vou insistir, vou repetir o que eu já disse depois da entrevista do Muricy Ramalho. Tudo que o Carpini fizer não será mérito dele, e o que der errado será culpa dele. É isso. O Danilo aqui fala, tudo isso do Rames é pior pro São Paulo. Carpini, que já vinha acomodando o trio, irá entrar com um inédito quarteto. Aliás, poucos repararam que contra o Ituano, se Calera não se machuca, já teríamos quarteto. Rames, Luciano, Lucas e Juan. E Juan entra de 9. O time vai conseguir piorar. Eu acho que o Carpini desperdiçou de sinais até agora é uma coisa impressionante. E aí, agora não tem um sinal, tem um... É um transatlântico passando ali, né? Foto do Batman que você chamava de Batman. Não é aquele avião na praia, né, de Copacabana. É o Batman que você põe no céu assim. O do Batman, luminoso do Batman. Ele já deveria ter feito isso. E essa situação que o Vessone colocou já estava disponível no jogo contra o Novo Horizontino. Coloca o cara desde o começo e vê o que dá. E assim, não é só colocá-lo para jogar, é colocá-lo para jogar em algumas circunstâncias, em alguns momentos específicos, e acho que esse no jogo em casa, não é para mim, não é jogo para o Rames o Talheres em Córdoba. Não é. Como não era São Paulo e Ituano em Itu, no Charco. Né? E ele tem uma oportunidade, ou de novo, talvez seja a última, sinceramente, acho que é a última oportunidade dele captar o sinal do Batman. Ele tem 2 jogos muito diferentes, os 2 pela Libertadores antes de estrear no Brasileiro. E para mim o futuro dele depende desses 2 jogos. Trabalhar bem nos 2 jogos. O primeiro, que é contra o adversário mais difícil, fora de casa, não é para o time faceiro e técnico, é para um time competitivo. O outro não. O outro jogo na sequência, contra o Comercial, é para o time em casa que, digamos, a massa quer, né? São jogos completamente diferentes, em lugares diferentes. Ele não captou essas coisas. E esses sinais já estavam dados em alguns momentos. E aí, eu sinceramente não sei como ele vai suportar esse abril e maio. Muita gente fala que quanto melhor o elenco, quanto mais jogador, melhor para o técnico. O Carpini tem sido difícil lidar com isso. Uma questão sobre esse jogo, o primeiro jogo lá na frente, que de fato não deveria ser jogo para o Rames. Nos jogos mais cascudos que o São Paulo teve, sob o comando do Carpini, ele não foi pragmático. Final da Supercopa, joga de um jeito para o Palmeiras. Jogo contra o Palmeiras, o outro jogo, surpreende o Abel. O Corinthians um pouco menos, mas sobretudo nesses 2 jogos, que eram os jogos mais difíceis dele, ele não conseguiu ser pragmático. Não sei se é pragmático, ele conseguiu ser competitivo, que seja. Inteligente. Acima das convicções, talvez, futebolísticas dele, ele enxergou o contexto. Olha, no segundo jogo contra o Palmeiras, sim, no primeiro não. Com todo o respeito. Com todo o respeito à conquista, vitória, título... É que no jogo contra o Palmeiras ele tentou fazer o time a imagem e semelhança do Dorival. Eu entendo... Quarto jogo na temporada, ele tentou deixar o time o mais parecido possível com o que fazia o Dorival. Nesse aspecto, eu acho que o Tironi fala do pragmatismo, né? Principalmente as mudanças que ele fez no segundo tempo. Isso para mim ficou muito claro. Mas, como tem a conquista... Vamos que vamos, né? Como quebrou o tabu lá, agora foi eliminado pelo Novo Horizontino. Então, assim, a questão do Carpini é uma só. Ele vai ter que dar um jeito de colocar o Rames para jogar, né? O Rames faz
Ele é inteligentíssimo, né? Na hora de se comunicar. Ele fala, educadamente, né? Seria muito legal voltar a jogar aqui na Espanha e tal. Não cita o São Paulo nesta frase que eu ouvi. Mas ele também coloca essa questão. O técnico vem dar a bordoada no Carpini. O técnico da seleção da Colômbia. Tá todo mundo batendo no Carpini, cara. E se ele acertar, quem acertou foi o Muricy. Se ele errar, a culpa é dele. É isso aí. O Carpini tá apanhando de todos os lados. É que o meu ponto ele é um jogador até agora imaginário. Só que ele também fica no imaginário do torcedor. E o torcedor acha que esse cara vai resolver a vida ou que vai fazer as coisas diferentes. Se você não mostrar para esse torcedor que, ó, o que eu tô vendo nos treinos aqui, ó, mas ele quer ver. Você tem que mostrar pro cara que aquele outro não tem condição. Então, mas agora vai mostrar assim, na Libertadores? Então, mas é o que o Arnaldo falou. Ele perdeu alguma chance de mostrar isso pra arquibancada. Porque a arquibancada não é burra. A hora quem vai pagar o pato é a instituição. O cara recebendo um passe e ele lá não chega na bola, a arquibancada vai falar, caramba, os caras tinham razão, hein? Mas ele tem que ver. O Corinthians viveu isso um pouco em 2018, e aí guardado as devidas proporções, não dê risada. Matheus Matias, veio do ABC, um centroavante, grandão, tal, tá lá no Santa Cruz agora, aliás, com problema cardíaco, tá fora aí do primeiro semestre, tá tentando fazer teste e tal. Na rede social, dá uma chance pro cara, Pô, mas por que nunca tem chance? É um centroavante, não custa tal. E ficava aquela encheção de saco, Jair Ventura, e colocou o cara. Precisou de um jogo, nunca mais ninguém pediu ele. Porque as pessoas foram perceber aquilo que a gente até no treino, que na época via, cara, esse cara não tem condição, ele não consegue andar. Só que o torcedor queria ver a coisa acontecer. Então, enquanto o São Paulino não vê que o que as pessoas falam do treino, treina pouco, ou é lento, tem que ver, cara, porque senão vai ficar isso no imaginário o tempo inteiro. Mas é que acontece, pessoal, tem alguns, eu acho curioso isso, tem alguns jogadores que não precisam treinar 100%. E assim foi a vida inteira. O Romário treinava 100%? Nunca. Nenhum jogo. O que tá pegando é que as pessoas estão vendo. O Ramos jogou bem contra o Brasil, contra o Uruguai, contra a Espanha, contra o Palmeiras quando ele entrou. Ele não foi contra o Arimateia que ele jogou bem. As pessoas estão vendo. No campo tem televisão, né? Então, essa coisa não treina, fica 20 minutos, é cascata, dane-se. Isso não importa. Por isso que o Carpini, na minha concepção tolo, não colocou ele para jogar no campo. Para aí, sim, apreciação durante um jogo. Quando ele colocou, contra o Palmeiras, ele foi bem. Então assim, a cada jogo que o Rames faz, isso já vem da época do Dorival. O Carpini não pode pagar pelo ano passado. As pessoas perguntavam, como é que o Rames consegue destruir a seleção brasileira e não consegue jogar pelo São Paulo? Consegue destruir a seleção uruguaia e não consegue jogar pelo São Paulo. Consegue destruir a seleção equatoriana e não consegue jogar pelo São Paulo. Essa é a questão. Ele está jogando. Só está jogando em outro lugar. Né? E contra a Espanha, o jogo não foi na Espanha, foi na Inglaterra. Foi lá no campo do Oeste. Ele fez um bom segundo tempo. 45 minutos decentes. Ele não jogou 45 minutos com o Carpini até agora.